quero cumprimentar os nossos irmãos internautas. Você que sempre nos acompanha através da internet, você que está sempre nos acompanhando através da Rede Semear no YouTube, também pelo Facebook, Instagram, Spotify. Onde quer que você esteja, Deus abençoe a sua vida de forma toda especial. Lucas, capítulo de número 1. Atenção para a leitura da palavra de Deus. Versículo 1, iremos ler alguns versículos do 1 ao 4, e depois leremos também mais 3 versículos. Diz assim, na versão Arque: Tendo, pois, muitos empreendido em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Agora versículo de número 13. Versículo de número 13. Lucas 1 e 13, 14 e 15 diz assim: Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Agábia, ou Isabel, tua mulher dará à luz um filho, e lhe porás o nome João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Amém? Glória a Deus. Esses versículos para nossa meditação. Queridos, lendo o Evangelho segundo escreveu Lucas, e é muito importante frisar esta palavra, este nome, Lucas. Lucas é o único autor da Bíblia, repito, Lucas é o único autor da Bíblia não judeu. Lucas é o único autor mencionado e conhecido na Bíblia como um gentio. Logo nós vemos o grande privilégio de Lucas, por ser um gentio, por não ser um judeu, ter o prazer de ser autor de 2 grandes livros da Bíblia Sagrada, a saber, Lucas, o Evangelho de Lucas, que dá o seu próprio nome, bem como também o livro de Atos dos Apóstolos, que também é escrito por Lucas. Então Lucas tem este grande e maravilhoso privilégio, sendo uma pessoa não judeu, a escrever
com tanta excelência, e Deus permitir que estes canons, tanto Lucas como também Atos, viessem estar embutido no canon sagrado, que é a Bíblia Sagrada, o nosso manual da vida. Nós podemos ver que Lucas vem do latim, não vem do hebraico, mas vem do latim, que quer dizer Lucanos. Lucas quer dizer Lucanos, do latim, é uma palavra derivada, pastor João Paulo Moreira, do latim, que quer dizer Lucanos. E Lucanos, na tradução do latim, quer dizer luz, ou quer dizer iluminado. Ou, nos nossos dias, temos essa expressão de luz ou iluminado, mas na expressão antiga quer dizer tocha. Tocha. Porque a luz, o que iluminava nas épocas passadas, não é uma lâmpada, uma luz como nós chamamos aqui em português, mas era uma tocha. Era a tocha que iluminava a noite. Então Lucas significa tocha, aquele que ilumina. Quem pode dizer amém? Então Lucas é chamado para levar a luz. Lucas é chamado para levar a tocha, ou seja, para clarear o caminho, para mostrar o que está no escuro, tornar claro para muita gente. Repito, Lucas significa tocha, significa luz, significa iluminado, ou seja, quer dizer trazer clareza, trazer a lume o que está no escuro, trazer a clareza. E nesta tarde, início desta noite, lendo a palavra em Lucas, nós iremos observar que Lucas vem trazendo clareza, quando ele diz no seu prefácio ou na sua introdução do livro de Lucas, ele diz: tendo, pois, muitos empreendido em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. E ele diz assim: pareceu-me também a mim conveniente escrever-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente, tenho me informado minuciosamente de tudo desde o início, do princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estás informado. Ou seja, ele foi fazer uma investigação, ou ele foi trazer realmente um relato de forma minuciosa. Então, o texto que nós lemos nessa introdução, nós vemos que Lucas, ele entra com um compromisso fiel para trazer de forma minuciosa realmente os relatos dos fatos daquilo que já tinha acontecido. E Lucas vai trazer no Evangelho de Lucas muitos fatos daquilo que já tinha acontecido de forma minuciosa. Lucas também vai escrever o Atos dos Apóstolos e também vai trazer de forma minuciosa fatos daquilo que já tinha acontecido. Para quê? Para que isso viesse ficar para mim e para você, não simplesmente para Teófilo, que foi a intenção dele escrever para trazer clareza e confirmar a palavra de tudo quanto Teófilo já sabia, mas ele traz um relatório e diz: olha, se cumpre mesmo na íntegra tudo aquilo que você
você já sabe, e eu venho trazer de forma minuciosa, de forma escrita, para que Teófilo tenha a certeza absoluta de tudo aquilo que você já foi informado, aconteceu mesmo. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Então nesta tarde, a palavra de Deus para os nossos corações é esta: você tem a certeza absoluta de tudo aquilo que você já foi informado, aconteceu mesmo, aleluia. E se você ainda está em dúvida, até o final desta palavra, Deus vai abrir o teu coração, vai abrir a tua mente, vai abrir os teus ouvidos, e vai fazer você balançar, sacudir, aleluia, e se levantar novamente, para que a luz de Deus resplandeça na sua vida, e para que a tocha que está apagada volte a acender novamente. Oh glória, oh glória a Deus, oh glória. Então Lucas, este autor precioso, esse não judeu, ele vem trazendo com clareza. E este Lucas, ele, como disse, além de ser o autor do Evangelho de Lucas, também é o autor de Atos dos Apóstolos. Este Lucas, ele era historiador. Esse Lucas, pastor Sâncio Elmo Soares, era médico, o médico amado de Paulo. Este Lucas era um discípulo fiel. Oh glória a Deus, porque eu quero dizer isso para vocês, meus irmãos, é muito importante. Tem gente que está ocupado demais, que não tem tempo mais para Deus. Oh glória, tem gente ocupado demais, que não tem mais tempo para Deus. Mas Lucas é historiador, é médico, é muito ocupado, mas tem tempo ainda de fazer alguma coisa para Deus. Oh glória a Deus. Então nós vemos que Lucas, ele se deixa ser instrumento na mão de Deus. Ele vai ser um instrumento na mão de Deus. E Lucas, eu creio que ele não esperava que esta carta caísse nas nossas mãos, caísse na sua mão, e que caísse na mão de todos, como nós temos hoje. Ele escreve uma carta de uma forma verdadeiramente específica. Ele vai fazer todo esse apanhado, e o interesse dele é de mandar para o excelentíssimo Teófilo. A carta é direcionada para alguém que talvez ele nem sabia que essa carta iria chegar na minha mão e na sua mão, Teófilo. Porque quem é o Teófilo aqui hoje é eu e é você. E essa carta caiu na nossa mão, e Lucas vai dizer algumas coisas maravilhosas, aleluia, da parte de Deus para o meu e para o seu coração. Oh glória. Então a Bíblia diz que Lucas, você vai ter alguns conhecimentos aqui de coisas extraordinárias através da vida de Lucas. Que Lucas, ele é o autor da Bíblia mais paracletológico. Lucas é o autor da Bíblia mais pneumatológico. Lucas, ele vai trazer uma essência das suas investigações. Ele vai, pastor João Paulo, de forma minuciosa, ouvir história por história, para escrever, para colocar no papel algo verídico, conversando com um, com o outro, fazendo as apurações. E lendo o Evangelho de Lucas, nós iremos observar que Lucas é o homem que mais falou sobre o Espírito Santo. E quando eu li o versículo falando que Zacarias, quando estava no templo, estava no seu dia, o anjo apareceu a Zacarias, e o anjo disse que Zacarias teria um filho, que a sua esposa Isabel teria um filho. E a promessa era essa: que este filho não iria beber bebida forte, não iria colocar vinho na sua boca, e que essa criança seria cheio do Espírito Santo de Deus. Aqui está a informação crucial.
porque ele inicia o seu evangelho anunciando a vinda de João. Lucas anunciando a vinda de João. E em tempo, anunciando que João seria cheio do Espírito Santo. Eu não sei se você está entendendo isso ou não. Eu vou repetir novamente. Lucas vai narrar que João vai nascer. Algo impossível. Lucas está narrando que João vai nascer. Mas não só isso, que João será cheio do Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus. Deixa eu dizer para você o que isso significa. Isso significa que João, ele não vai simplesmente narrar uma história, mas ele vai dar realmente uma demonstração de quem está agindo na história. Oh, glória a Deus. Ele vai narrar e vai informar que quem está agindo é o Senhor Espírito Santo. Esta palavra nós iremos contemplar, pastor Sidney, o nome Espírito Santo cerca de 20 vezes somente no livro de Lucas. Lucas vai dizer que todas as coisas que realmente vão acontecer de maravilhosos serão através do Espírito Santo. Vai trazer a melhor e a maior de todas as informações. Por quê? Porque João vai nascer, mas simplesmente não somente nascer, vai também ser cheio do Espírito Santo de Deus. João será cheio do Espírito. Essa informação é uma informação muito importante. Por quê? Porque João agora vai pegar os passos e vai começar a informar, através dos seus escritos, a ação do Espírito Santo de Deus. Coisa importante, a ação do Espírito Santo de Deus. Então, Lucas, ele no seu evangelho, logo no início, ele vai falar sobre o Espírito Santo de Deus. João Batista vai vir sobre o Espírito Santo de Deus. Depois, Lucas começa a narrar as demais histórias do seu evangelho. E toda a sua história, ele vai dizer que foi através do Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Tem muita gente que está esquecendo do Espírito Santo, e do Espírito Santo não estão se lembrando mais. Mas Lucas vem alertar que é através do Espírito Santo de Deus. Ele narra, ele começa narrando na sua história o início do seu evangelho, falando sobre o Espírito Santo, e ele vai terminar falando também sobre o Espírito Santo. João vai ser cheio do Espírito Santo, porque João, ele vem antes de Jesus, porque João será o precursor de Jesus Cristo, eu digo João Batista. Mas não somente isso, que João vai ser cheio do Espírito Santo, ele vai narrar que o precursor de Jesus vai ser cheio do Espírito Santo, mas depois Lucas também vai narrar que o que vem após João também vai ser cheio do Espírito Santo. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, vai ser cheio do Espírito Santo. O Senhor está falando comigo nessa noite e com você também. Se João precisou ser cheio do Espírito Santo, se Jesus, para fazer a sua obra, precisou ser cheio do Espírito Santo, você também precisa de ser cheio do poder do Espírito Santo. Talvez está faltando alguma coisa aí na sua vida. Quem sabe é o poder do Espírito Santo, porque a igreja não pode fazer missão se não for cheia do Espírito Santo. O ministro não pode vir aqui ensinar se não for cheio do Espírito Santo de Deus. É necessário que seja cheio do Espírito de Deus. Oh, glória a Deus. Lucas vem nos alertando, meus irmãos, que as histórias, ele vai contar que quando Isabel estava grávida, olha o detalhe, evangelista Vandes, quando Isabel engravidou, a Bíblia diz que
João, ou seja, Lucas narrou que João foi cheio do Espírito Santo no ventre da sua mãe. Eu vou repetir isso, que isso é forte demais. Oh, glória a Deus. Lucas vai narrar e vai dizer: olha, aquele menino vai ser cheio do Espírito Santo, mas quando o menino já ainda está no ventre da mãe, a Bíblia diz que é Isabel, quando Maria foi visitá-la, oh glória a Deus, quando aponta e entra dentro da casa e sauda Isabel, a Bíblia Sagrada informa que quando Isabel ouviu, aleluia, o cumprimento de Maria, a criança agitou dentro da barriga e foi cheia do Espírito Santo. Se dentro do útero, aleluia, é difícil de se mexer e de sacudir e de se balançar, imagina você, quem sabe está aí parado, mas Deus está dizendo: o Espírito Santo quer te sacudir, quer te balançar, quer te mover, quer fazer algo novo na sua vida. Oh glória a Deus, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Oh glória a Deus, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Aleluia, porque é o Espírito Santo de Deus. Oh glória a Deus, é Ele quem ensina a igreja, é Ele que dá talento à igreja, é Ele quem dá virtude à igreja, é Ele quem dá poder à igreja, é Ele quem levanta a igreja, é Ele quem dá a palavra à igreja, é Ele quem leva a igreja para evangelizar, é Ele quem dá autoridade e poder, e é através dele que a igreja avança. Deixa eu ver quem acredita nisso. Levante a sua mão e dê um brado ao Senhor. Oh glória a Deus. 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 Sabe o que Lucas está informando para mim e para você, meu irmão? Ele está informando o seguinte: se João precisou de ser cheio do Espírito, se Jesus precisou ser cheio do Espírito, se a igreja precisa ser cheia do Espírito, aleluia, porque nós não buscamos pelo Espírito de Deus. O Espírito quer te encher hoje, quer te fortalecer hoje, quer te dar graça hoje, quer te dar ânimo hoje. O Espírito Santo de Deus quer te levantar novamente hoje. Aleluia! Oh glória a Deus. É a diferença entre um crente e outro, é a presença do Espírito Santo na vida dele. Porque quando a pessoa tem o Espírito Santo, Lucas, quando ele veio narrando, ele foi observando a diferença, por que estava acontecendo aquilo. E quando o anjo anunciou para Maria que ela teria um filho, e esse filho seria Jesus, Lucas narrou o seguinte: ele será concebido através do Espírito Santo. Aleluia, oh glória a Deus. Ele narrou, vai ser concebido pelo Espírito Santo. Jesus Cristo veio concebido pelo Espírito Santo. Jesus veio concebido pelo Espírito Santo. João Batista veio concebido pelo Espírito Santo. A igreja está andando, aleluia, também através do poder do Espírito Santo. Se não houver poder do Espírito Santo, não vai. Se não houver poder do Espírito Santo, não nasce. Se não houver poder do Espírito Santo, não cresce. Se não houver poder do Espírito Santo, não avança. Se não houver poder do Espírito Santo, não vai atingir o coração que está duro. Coração duro, empedrado, somente com o poder do Espírito Santo de Deus. Oh glória! O Espírito de Deus, narrado pela vida de Lucas, o médico amado. Eu me lembro que quando lá na rua sem saída, e eu pregava, e aí veio uma irmã portuguesa, naquela época congregava conosco, e ela disse: pastor, o meu marido vai chegar, ele está trabalhando fora, e ele vai chegar, ele vai vir visitar a igreja, mas eu queria pedir ao senhor
o senhor maneirar mais um pouquinho. O senhor grita muito, o senhor fala muito assim, às vezes rápido. E eu quero que meu marido entenda, ele é português. E eu quero que ele vai vir na igreja. Mas o senhor vai mais, pega mais leve, para ver se ele fica até o final do culto. Eu disse, tá bom, minha irmã, deixa o seu marido chegar. Irmãos, naquela época, eu joelhava 4 horas da manhã, só levantava meio-dia. Estava cheio do poder do Espírito Santo. Aonde eu cuspia saía fogo. Quando eu respirava assim forte, saía fogo. Oh, glória a Deus. E a irmã querendo calar o fogo do Espírito Santo da minha vida. Aí o esposo da irmã chegou. Aí ela trouxe com cuidado e apontou assim para mim e disse, pastor, mostrou o esposo, chegou, está aqui. Ou seja, maneira um pouquinho. Mas aí Deus foi me tomando, e eu fui me enchendo. Oh, glória a Deus, eu fui me enchendo, e a glória foi descendo, o poder de Deus foi descendo. Oh, glória a Deus. Aí a irmã balançou a cabeça e disse, meu Deus, não tem jeito não. Oh, glória a Deus. E Deus foi me enchendo. Daqui a pouco o marido dela se colocou de pé. Aí eu disse, vai correr, vai sair. Correr coisa nenhuma. Colocou de pé e começou a bater palma, irmão, dentro da igreja. Começou a fazer um vexame e uma vergonha para todo mundo. Daqui a pouco ele caiu lá no meio da igreja e saiu rolando e veio parar no pé do púlpito. Porque quando a glória desce, o poder desce. Oh, aleluia, ninguém pode parar. Oh, glória a Deus. E esse negócio, irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio para trazer movimento mesmo, irmãos. Quem faz movimento é o Espírito Santo, não é eu, não é você. Não somos nós que fazemos o movimento. Quem faz o movimento é o Espírito Santo de Deus, é quem move tudo. Olha a narração de Lucas. Lucas disse que Isabel estava grávida de 6 meses de João. E Lucas narra que João se alegrou de uma tal forma que começou a saltar. Você já ouviu, irmãos, uma criança saltar, mexer? Eu já ouvi muita gente falar, mas Lucas diz que ele saltava. Oh, glória a Deus. Ele saltava, porque quando o Espírito vem, meu irmão, você não aguenta. Ele chega com tanta força, com tanto poder, com tanta autoridade. Às vezes as pessoas não entendem, né, evangelista Ícaro? Alguém disse um dia para mim, pastor, eu não consigo ficar perto daquele Ícaro. Um tempo atrás aqui, o Ícaro batia o pé no chão, irmão, que estrondava essa igreja toda. Ele batia, oh, glória, levantava e gritava, dava um glória. Aí o irmão foi me falar, pastor, eu vou sentar, se eu não importa, eu vou sentar lá atrás. Parece que é uma perseguição, ele sempre senta perto de mim. Eu vou sentar lá atrás, porque eu assusto demais com ele. E era meu irmão português também. Disse, eu sempre me assusto com ele. Eu disse, meu irmão, o senhor está assustando, o irmão está dando glória. Ele disse, pastor, ele bate o pé no chão com tanta força e dá um glória tão alto, tão forte. Não precisa disso tudo. Eu disse, vem cá no cantinho, deixa eu contar a história dele para você. Olha, essa perna que ele bate no chão com tanta força, o médico disse que ele nunca mais voltava a andar normalmente, mas Deus curou ele de uma tal forma, aleluia, que Deus deu para ele uma perna de aço, aleluia, e um pé de ferro. Então ele não aguenta. Quando ele sente o Espírito Santo, ele pega a perninha e bate mesmo, para glorificar o nome do Senhor. Oh, meus irmãos, cada qual do seu jeito. Tem uns que choram, aleluia, limpa a lágrima assim devagarinho. Tem outros que choram assim quietinho. Mas tem outros que salta, que pula, que glorifica e que exalta o nome do Senhor. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu estou sentindo. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Quem está sentindo a Ele aí? Oh, glória a Deus. Pastor, está calor, aleluia, está suando, mas eu estou sentindo a glória dele aqui. É 500 graus de fogo e poder. Então seja cheio do Espírito. Oh, glória a Deus. João vai mostrar que Jesus, durante o seu ministério,
teve a participação na vida dele do Espírito Santo. João Batista teve na vida dele o Espírito Santo. E agora João, ou Lucas, ele vem informar no evangelho que dá o seu nome, no último capítulo, que Jesus, depois de morto e ressuscitado, ele aparece aos seus discípulos. E Lucas vai narrar de forma minuciosa, como ele diz no seu prefácio. Ele vai dizer que Jesus chega para os seus discípulos, que estavam apavorados, que estavam com medo, porque houve uma perseguição grande a ponto de matar Jesus. Mas Jesus ressuscita, e eles começam a perseguir, começam a mentir, dizendo que Jesus não tinha ressuscitado. Mas não tem jeito, irmãos. Pode dizer 1000 mentiras, quando o Espírito Santo ressuscita, meu irmão, acabou. Ele vai soprar. Mas os discípulos estão apavorados. Evangelista Jackson, estavam apavorados, escondidos. A Bíblia diz que eles estavam trancafiados. E de repente, depois que Jesus ressuscitou, ele passou pelas paredes e foi no meio deles e disse assim: paz seja convosco. Isso é Lucas narrando. Paz seja convosco. Ao discípulo olharam apavorados, vendo Jesus ressurreto, as portas estavam trancadas. Jesus aparece. E a Bíblia disse que Jesus repete novamente, porque viu que eles ficaram apavorados. Jesus fala por 2 vezes, a segunda vez. Eu gosto dos detalhes do Evangelho de Lucas, irmãos, que ele fala de forma minuciosa mesmo, explicativa. Ele vai dizer que Jesus repete a segunda vez: paz seja convosco. Porque tem pessoas assim, irmãos, que Jesus chega e diz: paz seja convosco, mas ele continua apavorado ainda, ele continua agoniado ainda. Mas não tem problema não, Jesus repete novamente: paz seja convosco. Eu sou o príncipe da paz, eu vim te dar paz. Oh, glória a Deus. Quantas vezes for necessário, ele te repete: paz seja convosco. Então naquela reunião, Jesus chega e diz: paz seja convosco. Repete de novo: paz seja convosco. E depois de dizer para eles que ele tinha ressuscitado e que dava prova que era ele mesmo, pediu alguma coisa para comer. Veja que eu não sou um fantasma, veja que sou eu mesmo, aqui de carne e osso. Veja nas minhas mãos, veja do meu lado. Com prova disso, me dê alguma coisa para mim comer. Aí arrumaram um pedaço de peixe, deram para ele, favos de mel, ele comeu. Aleluia. E a Bíblia disse, Lucas informando, que Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Na Santa Ceia passada eu preguei sobre isso. Jesus assoprou: receba o Espírito Santo. Um detalhe crucial. Lucas está dizendo, começa o seu livro falando do Espírito Santo e termina dizendo que Jesus soprou sobre os seus discípulos: receba o Espírito Santo. Porque uma coisa é certa, esse detalhe: se você não tiver o Espírito Santo, você não consegue prosseguir. Tem muita gente que não consegue avançar, não consegue permanecer firme. Por quê? Porque está ali faltando o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo é quem nos dá a condição para prosseguir. Porque quando nós recebemos o Espírito Santo, sabe o que acontece? Nós nos tornamos mais humildes, nós nos tornamos mais espirituais. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós buscamos mais a Deus. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós tapamos os nossos ouvidos para não estar ouvindo o que não deve. Quando nós recebemos o Espírito Santo, os nossos olhos são fechados para a gente não ficar olhando e vendo o que não deve olhar. Oh, glória a Deus! Quando nós recebemos o Espírito Santo, a nossa boca, ela é fechada para que a gente não fale o que não devemos falar. A nossa mente, aleluia, é tapada com o capacete para que a gente não venha ficar pensando o que não deve pensar. O coração guardado para que a gente não venha, aleluia, colocar coisa no nosso coração que não existe.
Somente quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Se nós não tivermos com o Espírito Santo, irmãos, nós vamos ficar apavorados, desesperados, sem rumo e sem direção. E eu vejo aqui a teologia lucana sobre a paraclectologia e a pneumatologia, para nos informar acerca desse paraclectos, que é sobre esse consolador, essa pneuma, que é esse sopro, oh glória a Deus, o sopro de Deus em nós, oh aleluia. Os crentes dessa geração estão precisando do sopro de Jesus, aleluia, está precisando do sopro do Senhor, para que nós possamos, de uma forma diferente, irmãos, vivenciar e ter o prazer de servir a Deus. Agora escute o segundo detalhe de Lucas. Segundo detalhe, eu estou correndo. Segundo detalhe, ele diz: e Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. E depois Jesus disse assim, Lucas narrando: ficai em Jerusalém, até que sejais revestido do poder do Espírito Santo. Ele diz primeiro, Jesus soprou sobre eles o Espírito, e depois Jesus disse: vocês fiquem aqui, porque vocês não vão só receber o Espírito, vocês também vão receber o poder do Espírito. Oh, glória a Deus. É diferente, meus irmãos, em só ter o Espírito e em ter o poder do Espírito. Então, ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do poder do Espírito Santo, até que sejais revestidos do poder. Esta é a ordem de Jesus. Os discípulos têm que obedecer essa ordem. Não basta simplesmente ter o Espírito Santo, porque quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você recebe o Espírito Santo. Quando você recebe Jesus, você recebe o Espírito Santo. Mas é preciso de algo mais, porque a igreja, irmãos, não tem possibilidade de fazer missões sem o revestimento do Espírito. Não há possibilidade. Quem está nos dizendo isso? Lucas, da sua forma minuciosa de explicar. Receber o sopro é uma coisa, receber o Espírito é uma coisa, pneuma. Agora receber dunamis é outra coisa. Aleluia. Quem está falando? A tocha. Quem é a tocha? Lucas. Oh, glória a Deus. Ele veio trazer clareza ao que está, o que não está claro. Ele veio trazer fogo, veio trazer luz aonde não há luz. Oh, glória a Deus. Ele veio abrir a nossa mente, porque Lucas significa tocha, significa luz, significa aquele que ilumina. E nesta tarde, Lucas está dizendo para nós, como evangelista e pregador, na palavra escrita, é preciso receber o Espírito, mas é preciso também receber poder, 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 poder do Espírito. Por que, evangelista Romeu Ramos? Lucas está descrevendo, ele está encerrando o cânon do Evangelho de Lucas. E ele está dizendo o seguinte: olha, vocês fiquem em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. O que isso significa? O que Lucas quer dizer com isso? Lucas está dizendo o seguinte: olha, enquanto a igreja não for revestida de poder, ela não pode sair às ruas, ela não pode ir para o campo de batalha. Por isso que vocês percebem que as igrejas que não têm o poder do Espírito Santo, irmãos, elas não crescem muito, elas crescem pouco, elas crescem devagarinho. Igrejas centenárias
que tem boas pregações, que tem bons louvores, que tem bons estudos, e que também eles têm o Espírito Santo. É inegável isso. Eles têm o Espírito Santo, mas lhes falta uma coisa: falta acreditar no que Lucas escreveu. Falta escrever, ou seja, falta acreditar o que está escrito neste cânon. Ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Então, os discípulos ficam aguardando em Jerusalém. Eles não saem, eles não vão para canto nenhum. Eles ficam no cenáculo e vai aguardar o quê? A descida do Espírito Santo. Agora, só que Lucas, ele encerra a sua participação do Evangelho de Mateus, mas ele vai fazer pesquisas mais profundas, e ele vai entrar agora em Atos, porque se ele para a sua história, pastora Norma Mendes, se ele para a sua história em Lucas, viu, pastor Wagner? Se ele para a história em Lucas, no Evangelho de Lucas, informando, ficai em Jerusalém até que sejais revestido de poder, e parasse por aí, nós não conhecíamos a história de Atos. Então ele vai dar prosseguimento, e os discípulos ficaram, cerca de 120, estavam reunidos no mesmo lugar. Ele começa o livro de Atos, porque ele quer informar o Teófilo ponto a ponto. Aquilo que chegou até você realmente está acontecendo. E aí ele vai narrar agora, oh glória a Deus, Atos capítulo de número 1. E ele vai narrar Atos capítulo de número 2. E ele vai agora narrar o livro de Atos. O livro de Atos, ele vai agora narrar, não é a história de João Batista. Ele não vai narrar a história verdadeiramente de Jesus. Ele não vai narrar a história de nenhum dos outros discípulos. Ele vai narrar agora a história da igreja caminhando de mãos dadas com o Espírito Santo de Deus. Oh glória a Deus. Ele vai narrar o livro de Atos, escrito por Lucas, é para narrar os fatos, os acontecimentos entre a igreja e o Espírito Santo. Eu já li o livro de Atos por diversas vezes, e por tanto encontrar o nome Espírito Santo em Atos, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, o Espírito Santo, e os discípulos fizeram pelo Espírito Santo, e aconteceu através do Espírito Santo, e o Espírito Santo, tanto a encontrar o Espírito Santo, que eu comecei a marcar, e comecei a fazer uma pesquisa de forma minuciosa. Eu falei, já que Lucas pesquisou, eu vou pesquisar Lucas agora. E eu fui observar quantas vezes o nome Espírito Santo está escrito no livro de Atos. E eu encontrei 50, Vandes, 50 vezes ele faz menção do Espírito Santo no livro de Atos, e cerca de 20 vezes no livro de Lucas. Ou seja, olha o que este homem está fazendo. Cerca de 70 vezes ele menciona o nome do Espírito Santo. Oh glória a Deus. Ele está dizendo o seguinte: é o Espírito Santo é quem opera, é o Espírito Santo é quem faz, é o Espírito Santo é quem levanta, é o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, é o Espírito Santo é quem cura, é o Espírito Santo que dá sabedoria, é o Espírito Santo que dá conhecimento, é através do poder do Espírito Santo que há uma manifestação poderosa na igreja. A igreja só pode andar, só pode caminhar se ela tiver o Espírito Santo. E você que está orando, que está buscando a Deus, começa a orar o Espírito Santo e diga: Espírito Santo, me orienta. Espírito Santo, abre a minha mente. Espírito Santo, abre os meus olhos. Espírito Santo, abre o meu coração. Eu preciso entender com a minha mente, eu preciso compreender com o meu coração, eu preciso ver com os meus olhos, ouvir com os meus ouvidos aquilo que o Senhor quer falar comigo, aquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja, com o seu povo.
Mas se nós continuarmos na casa de Deus, como se o Espírito Santo não existisse, é preciso que voltemos para a Bíblia. Porque nós precisamos de forma desesperada do poder do Espírito Santo. É isso que Lucas vem trazendo para nós. Lucas está dizendo: busque pelo Espírito Santo, seja revestido do Espírito Santo, seja obediente à voz do Espírito Santo. Foi Jesus quem disse. Lucas simplesmente escreveu, anotou para ficar para nós. Simplesmente foi o canal de Deus, foi a luz, foi a tocha que foi acesa para trazer a clareza para nós. Mas quem foi que disse? Foi Jesus, que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. E se nós não buscarmos pelo Espírito Santo, meus queridos, certamente nós iremos fracassar. O Espírito Santo de Deus, ele precisa fazer parte da nossa vida. E eu quero convidar você para se colocar de pé. Se você puder e quiser, vem aqui na frente. Se você desejar também que a oração da fé, e que você também diga: olha, Espírito Santo, estou aqui. Oh, glória a Deus. Saia do seu lugar e vem aqui à frente, nós vamos orar. Oh, glória a Deus. Saia do seu lugar e vem cá. E que Deus quer falar conosco. O que mais precisamos nesses últimos dias, queridos, é produzir frutos. Saia, venha mais para frente, vocês que estão aqui. Abre mais espaço para que nós possamos orar e te abençoar. Venha mais, até abrir o corredor lá. Vocês que estão no corredor aí também, para outras pessoas poderem passar. Meus queridos, precisamos desesperadamente de buscar pelo Espírito Santo. O que essa criança veio trazer para nós hoje aqui? O nascimento dela, um alerta de que precisamos voltar aos tempos bíblicos. Tem muita gente que não busca mais pelo Espírito Santo, não ora pelo Espírito Santo. Tem muita gente que não goza mais da orientação do Espírito Santo, que anda fora da direção do Espírito Santo, que só sabe depois voltar para buscar de Deus a misericórdia quando acontecem as coisas erradas. Por quê? Porque não busca a orientação do Espírito Santo. Nós estamos vivendo a era do Espírito Santo. Nós vivemos a era do Espírito Santo. Nós vivemos a era do Espírito Santo. Jesus Cristo, ele prometeu nos dar o Espírito Santo. E essa promessa se cumpriu em Atos, capítulo de número 2. E de lá para cá, nós vamos observar que Paulo, nas suas cartas, não parou em Atos 2, porque Atos narra a história da igreja, e a igreja ainda não foi arrebatada. A igreja somos nós. Nós estamos dando continuidade, nós somos a igreja, a continuidade da igreja, que ainda permanece sendo guiada pelo Espírito Santo. Se nós perdermos a direção do Espírito Santo, certamente nós iremos andar de forma incorreta. E essa tocha veio aqui iluminar a nossa mente hoje. Aleluia. E essa tocha é o Espírito Santo, irmãos. Porque Lucas, ele, antes de ter o Espírito Santo, ele era uma tocha apagada.
Ou seja, era trevas. Mas quando ele recebe o Espírito Santo, aleluia, traz luz à mente, traz luz ao coração, traz luz à sua vida. Aleluia. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você diga para o Senhor: Espírito Santo, eu preciso de Ti. Faça sua oração ao Espírito Santo agora. Peça perdão para Ele. Quem sabe você é batizado com o Espírito Santo, mas faz tanto tempo que você falou em línguas. Quem sabe o Espírito Santo já esteve tanto aceso na sua vida, e hoje ele está sem nenhuma ação na sua vida. E a mensagem de hoje é para mostrar que na vida de Jesus teve a ação do Espírito. Na vida de João Batista teve a ação do Espírito. Que na vida dos discípulos houve a ação do Espírito. Atos do Espírito Santo. E que na sua vida, na nossa vida, precisa também dessa virtude do Espírito Santo. Eu quero que vocês orem. Eu quero que vocês clamem. Eu quero que vocês digam: Espírito Santo, estou aqui. Eu preciso de Ti. Eu quero o Espírito Santo. Diga ao Espírito Santo: é a sua oração, é o seu clamor, é o seu pedido. Diga: eu quero que o Senhor age na minha vida. Age, Espírito Santo, na minha vida. Aleluia. Nós precisamos da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo pode te levantar, te fortalecer, te dar graça, voltar a te dar ânimo, te dar coragem. O Espírito Santo pode novamente levantar você, acender novamente a chama, o fogo, o poder, a autoridade, a unção. Se entregue a Ele agora. Entregue a Ele agora. E diga: Espírito Santo, eu estou aqui e eu quero. Eu preciso. Oh glória. Eu quero. Eu preciso. Eu quero. Eu preciso. Clame por Ele. Diga: eu quero, Espírito Santo. Eu preciso. Me encha. Oh Jesus, nós te clamamos, Jesus. Nós te clamamos, Jesus. Nós te clamamos, Jesus. Enche o teu filho, Jesus. Enche a tua filha, Jesus. Enche do teu poder. Enche da tua graça. Enche, Jesus. Traz de novo este fogo. Traz de novo esta unção. Move agora, Espírito. Venha mover, Espírito. Venha mover, Espírito. Move. Move, Espírito. Move, Espírito. Nós queremos ser cheios. 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 Cheio, Espírito. Oh glória. Venha produzir, Espírito, o fruto do arrependimento. Para a tua glória. Para a tua glória. Para a tua glória. Enche, Espírito. Enche, Espírito. Enche, Espírito. Oh, aleluia. O Senhor Espírito Santo está aqui. Ele está derramando a sua glória. Ele está te renovando de novo. Ele está te fortalecendo de novo. Sinta o Senhor te renovar. Oh glória. Os pastores, levante as suas mãos. Os pastores aqui vão levantar as mãos sobre você. Aleluia. Eu acredito que você pode receber
esse poder e essa glória do Espírito Santo. Eu estou pregando sobre esse Espírito, eu estou pregando sobre esse poder, sobre esta unção, e Ele pode te renovar de novo, te fortalecer de novo, te dar graça de novo. É Ele quem te renova, quem te fortalece, quem te dá graça. Enche Espírito, enche Espírito, enche Espírito, enche Espírito, enche Espírito novamente. Fortalece novamente Espírito, fortalece novamente Espírito, dai graça novamente Espírito. Aleluia, aleluia, oh glória, oh glória. Quando o Espírito Santo vem, as correntes são quebradas, as muralhas são arrebentadas, os grilhões, os ferrolhos são despedaçados, porque o poder da unção de Deus quebra a corrente, esmiuça cadeados. A unção e o poder de Deus, aleluia, quando toma a sua igreja, o seu povo. Oh, aleluia, aleluia. Oh glória! É Ele quem te fortalece, é Ele quem te dá graça, é Ele quem te dá ânimo, é Ele quem te dá coragem, é Ele quem te dá vigor, é Ele quem te dá firmeza, é Ele quem anda com você, é Ele quem te abraça, é Ele quem te ama, é Ele quem te levanta, é Ele quem te fortalece todo dia, é o Espírito Santo de Deus. Nossa fé está no nosso Foi Ele quem te trouxe aqui de novo. Deus, e se abra Abra o o céu, o teu reino vem. Oh glória! A nossa fé Está tendo um renovo! Está tendo um renovo! nosso Deus, e se abra o céu, o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. E os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia! Diga: vem Espírito Santo. Diga: vem Espírito Santo. Diga: vem Espírito Santo. Venha Espírito Santo. Abra o seu coração e diga: vem Espírito Santo.
Venha, Espírito Santo. Venha, Espírito Santo, venha. Venha, Espírito Santo, venha. Venha, Espírito Santo, venha, Espírito Santo. Venha, Espírito Santo, venha. Venha, Espírito Santo, venha. Venha, Espírito Santo, venha. Venha, Espírito Santo, venha. Oh, aleluia. Larayandera magara magashara magais. Wiriworiandera magashai. Meu amor. Aleluia. Seja cheio do Espírito, seja cheio do poder de Deus, seja cheio desta graça, se fortalece no Senhor. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. E enche-me de novo. Graça gostosa, que desce como fogo. Que coisa deliciosa, Senhor. Que coisa maravilhosa. Seja cheio deste fogo. Seja cheio deste fogo. Seja cheio deste fogo. Seja cheio deste fogo. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh. Isso mesmo, meu filho. Isso mesmo, minha filha. Pode se alegrar mesmo na presença do Espírito Santo. É o momento do Espírito. É o momento do poder, da graça, da unção de Deus. Lucas, a tocha está acesa. Deus está dizendo: a tocha está acesa. A glória
do Senhor estar aqui. Vem como em Pentecoste, oh, vem e enche-me de novo. No oceano do Espírito, e ali adorarei. Por isso que João Batista, ele saltava no ventre da sua mãe. Aleluia, porque quando a glória vem, o poder vem, a unção vem. Nós não aguentamos esta unção de Deus. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Aleluia. Que me compreendeu. Aleluia. Aleluia. Sem explicação. Receba o regozijo da parte de Deus. Nós precisamos, meus filhos. Nós precisamos desse revestimento. Está tão difícil viver neste mundo hoje. Se não for com o revestimento do Espírito Santo, não dá. Não vai. Se não for com o Espírito Santo, irmãos, não vai. Por isso tem muita gente desistindo, muita gente parando. Muita gente olhando para outras pessoas. Mas quando o Espírito Santo domina, não tem quem para um crente dominado pelo poder do Espírito Santo. Prepare-se, porque haverá um revestimento de poder sobre a sua vida. E o Espírito Santo vai revelar coisas grandes e poderosas, inefáveis, coisas desconhecidas. Porque o Espírito Santo, Ele é quem faz essas coisas. Cru não vai. Só na palavra não vai. Só na letra mata. Palavra tem que ser com o Espírito Santo. Porque quando a palavra vem com o Espírito, irmão, ela vem convencendo. Porque até o bruxo lê a Bíblia. Um dia eu fui no centro de macumba e fui surpreendido, pastor Santos. Cheguei lá dentro, estava a Bíblia aberta. Dentro do centro de macumba. Até o bruxo lê a Bíblia, irmão. Até o adorador de Maria de Fátima lê a Bíblia. O diferencial é o Espírito Santo. Porque essas palavras aqui, só quando ela vem com o poder do Espírito Santo em nós. Por isso que tem muita gente que não se converteu ainda. Muitas pessoas que estão na igreja, pessoas que têm 30, 40 anos, já falei isso várias vezes aqui. Tem pessoas que têm 15 anos, 20 anos, 40 anos de crente e ainda não se converteu. Porque só conheceu a letra. Ele sabe que é bom. Ele sabe que ser crente é estar fora do mundo. Ele sabe que é bom, mas não se converteu ainda. Por quê? Porque ainda não teve uma abertura para o Espírito.
Porque somente o Espírito Santo é quem mexe conosco. Por isso que Jesus disse: eu vou para o Pai e vou mandar o Espírito. Porque eu andei por fora, mas o Espírito Santo vai andar por dentro de vocês e vai mudar tudo. Amém, meus filhos? Tem alguém aqui que gostaria de reconciliar com o Senhor Jesus hoje? De entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém? Se tiver, você dá um sinal. Alguém que queira renunciar, se entregar ao Senhor Jesus? O Espírito Santo falou com você, entrou, você está convencido de que não dá para viver neste mundo sem o Espírito Santo. E só pode ter o Espírito Santo quem renuncia a si mesmo, entrega a si mesmo, de forma completa ao Espírito Santo. Pai, nós te agradecemos. Obrigado pelo teu favor. Obrigado pela tua graça imerecida, Senhor. Pela tua misericórdia sobre nós, sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre os teus filhos que aqui estão, sobre os teus filhos que estão do outro lado na internet. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado por nos conceder de graça o teu Espírito Santo. Obrigado por nos fazer participantes, Senhor, desta graça. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa fortalecer o teu povo, a tua igreja, e que nós possamos todos os dias buscar pelo teu Espírito Santo, e que o teu Espírito Santo venha nos dar direção, que o teu Espírito Santo possa nos guiar, que o teu Espírito Santo possa nos confortar, nos consolar nos nossos momentos difíceis, que o Espírito Santo do Senhor possa nos levantar e nos fortalecer e nos dar graça, que o teu Espírito Santo possa nos fazer trilhar neste caminho da salvação cada dia. Nós te pedimos e nós te agradecemos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que assim seja sobre a vida dos teus filhos, da tua igreja e do teu povo, meu Pai, em nome de Jesus. E que todos dizem amém. E que todos dizem amém. Amém e amém. Faça assim com a sua mão.